Você sabe qual a diferença entre o Kung Fu maduro e imaturo? Isso está relacionado com a idade? Esse é o quadro Léo Imamura Responde e hoje falarei sobre como alcançar o alto nível de Kung Fu ainda jovem. Bem-vindo a mais esse encontro na Vida Kung Fu. Quero falar com você sobre o lançamento de uma área reservada para colaboradores aqui no YouTube, onde publicaremos vídeos especiais. O que são os vídeos especiais? São vídeos com maior profundidade de cada assunto, porque ela tem uma duração maior e com isso temos mais oportunidades de falar de assuntos que te interessem. Assuntos que são importantes para você. Por outro lado, é importante dizer que não mudaremos nada em nossos conteúdos atuais e que vamos continuar a responder as perguntas dos nossos inscritos. Para conhecer todos os detalhes dessa novidade, clique no link na descrição desse vídeo. A pergunta de hoje é de Júlio Santos. Mestre Léo, qual a diferença entre o Kung Fu de um homem jovem com relação ao Kung Fu de um homem de meia idade? Júlio, primeira coisa importante, não há uma relação entre idade e amadurecimento do Kung Fu. O que ocorre é que, é claro, um homem maduro, ele tende a ter um Kung Fu maduro e um homem jovem tende a ter o Kung Fu jovem. O que caracteriza a maturidade do Kung Fu é a capacidade de agir apropriadamente diante de uma circunstância. E aqui eu quero dar a você um exemplo do patriarca Muyat, que ficou famoso por ser reconhecido pelo seu mestre, o famoso patriarca Ip Man, aos 24 anos de idade como Sifu, ou seja, como líder de família. Foi o mais jovem líder de família reconhecido pelo grande patriarca. E por que isso aconteceu? Porque ainda que ele fosse jovem, o seu Kung Fu já era maduro o suficiente para a liderança de uma família. Isso é possível? Sim. E também é possível o contrário, um homem maduro ter o Kung Fu jovem? É. E como que se explica isso? Como que se explica, por exemplo, que uma pessoa pratique Kung Fu tantos anos, Kung Fu no seu sentido redutor, ou seja, a prática da arte marcial Kung Fu, e ainda assim o seu Kung Fu é imaturo, é jovem. É possível isso? É. Por que muitas vezes uma pessoa que tem 2 anos de Kung Fu é mais maduro que uma pessoa que tem 10 anos de Kung Fu? É possível isso também? É. Há uma contradição? Não. E eu vou explicar por quê. Porque quando nós desenvolvemos o nosso Kung Fu, isso vai depender do nosso desenvolvimento humano. Lembre-se o que o professor Pen Mini disse a respeito do Kung Fu. A habilidade desenvolvida no Kung Fu, ela tem como base o desenvolvimento humano. Professor Pen Mini, que é um professor de filosofia da Universidade de Grand Valley, ele sempre insiste na importância da habilidade ter como fundamento o desenvolvimento humano. Isso advém dos seus estudos com relação aos pensadores neoconfucionistas, que foram aqueles que elevaram o Kung Fu no seu mais alto significado. Então, é muito importante lembrar que esse desenvolvimento humano, ele vem da capacidade de você tirar camadas, não de acrescentar. Então, é um processo de desconstrução. E muitas vezes, um jovem pode ter menos camadas do que uma pessoa mais madura, porque depende de quando que ele começou a jornada Kung Fu, o seu número de camadas estava em que nível? Estava mais ou menos. Por isso que você vai ver pessoas com 2 anos com menos camada quando começaram, pessoas com 2 anos com menos camadas quando elas começaram e pessoas que estão há 10 anos, mas tinham muitas camadas, que ainda que as experiências marciais pudessem desconstruir esse processo,
ainda há muita camada que o faz tornar extremamente imaturo, ou não extremamente, razoavelmente imaturo. Enfim, a jornada ela é única e então o Kung Fu não pode ser comparado. E outra coisa interessante, essas retiradas de camadas, que em chinês nós chamamos de Ipsan, que são as folhas que encobrem a nossa consciência humana, essas camadas, elas são retiradas de uma maneira que é irregular. Ou seja, eu tirei durante 10 anos 5 camadas. Pode ser que em um mês eu tire 10. Olha só que interessante. Então, não é uma curva elíptica perfeita. Ela tem uma série de irregularidades porque vai depender muito de cada experiência que cada um vive. E essa complexidade é que traz a riqueza do Kung Fu. E quando nós estamos vivendo dentro da nossa jornada Kung Fu, é isso que traz para nós o incentivo de continuar tentando. Porque mesmo que nós não tenhamos conseguido num determinado momento, ou até num longo tempo, pode ser que tudo se resolva em um único momento. Daí o bambu como símbolo do desenvolvimento humano, pois o bambu, muitas vezes, ainda que cultivado, vai demorar meses para se desenvolver. E quando se desenvolve em dias. Então é interessante observar esse processo que é chamado pelo professor François Julian, que é o professor da Universidade Paris 7, de investimento paciente. Ou seja, o Kung Fu é uma educação por investimento, mas mais do que isso, um investimento que deve ser paciente. Por quê? Porque o seu desenvolvimento pode ocorrer de uma maneira que você não espera. Por isso que um mentor Kung Fu vai te ajudar a entender aquilo que nós chamamos de paciência, a espera estratégica, a espera do amadurecimento que cada um de nós tem, mas que vai durar o tempo que deverá durar. E você, como tem sido a sua experiência com relação ao desenvolvimento do seu Kung Fu? Deixe nos comentários e não esqueça de ativar as notificações, inclusive se inscrevendo no nosso canal se você ainda não o fez. Quero agradecer Júlio Santos por sua participação e te convidar para o nosso próximo encontro na Vida Kung Fu. Até lá!